Ora, muito boa tarde a todos e muito obrigado por estarem. Muito obrigado ao convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos para estarmos aqui a apresentar e a falar sobre este pequeno livro que se chama Vida de Prisão, escrito pelo Pedro Protes da Fonseca. Eu e o Pedro já nos conhecemos há uns anos, coincidimos no Sol e foi aí que nos conhecemos, trabalhámos juntos. E o Pedro no Sol, ele refere isso na introdução deste livro, durante, salvo erro, 2 anos ou 2 anos e qualquer coisa, assinou uma secção que se chamava Conversas na Prisão, onde ele todas as semanas entrevistava presos e escrevia sobre eles. Este livro fez-me lembrar um bocadinho desse trabalho do Pedro, com uma diferença essencial que ele explica na introdução do livro, que é os presos que ele entrevistava no Sol estavam presos, portanto ainda estavam na prisão. E de certa forma estavam condicionados, as entrevistas que ele fez sentiu muitas vezes que eles estavam condicionados por isso, ou porque queriam eventualmente cair nas boas graças do diretor, ou também porque tinham sido escolhidos para dar aquela entrevista porque sabiam que o discurso seria um discurso relativamente politicamente correto. Neste caso, e o Pedro refere isso na introdução, são ex-reclusos e que estão sob, portanto, não deram o nome. Portanto, juntando, já não estão na prisão e não dão o nome, portanto, tiveram mais liberdade para falar. Daí estas histórias talvez serem mais, não sei se mais verdadeiras, depois falarás sobre isso. Portanto, quem é o Pedro? Tem 30 anos de jornalismo, salvo erro. Já tem assim este cabelo branco e tal. Começou na Lusa, passou por vários órgãos de comunicação, sei lá, Sábado, Expresso, Sol, onde nos conhecemos. Nos últimos anos tem escrito vários livros. Eu agora vou ter que olhar para a cábula, porque quando ele tinha escrito 1 ou 2 eu sabia de cor, ele agora já escreveu vários. A Porta para a Liberdade, por exemplo, que é sobre a fuga de Álvaro de Cunhal. O Assassino de Catarina Eufémia, Contra as Ordens de Salazar, Dona Branca, portanto o livro sobre a Dona Branca, e agora está aqui a lançar este, e nesta Feira do Livro também está a lançar um outro, que é o Zigzags na Política, será na próxima semana, que mostra um bocadinho as contradições dos discursos dos políticos ao longo dos anos. Aqui, na extrema esquerda, salvo seja... Está uma cara bem conhecida de todos nós, antigo professor, que não rescindiu ainda, é verdade. Antigo professor de Biologia, antigo inspetor da PJ, escritor e argumentista. Já todos vimos várias séries de televisão assinadas por ele, como Alves dos Reis, O Processo dos Távoras, A Ferreirinha, só para falar de algumas. E mais recentemente enverdou também pela política e foi presidente da Câmara Municipal de Santarém, salvo erro, entre 2005 e 2012. Mas rescindiu aí, pronto. Com justa causa também. Pronto. Portanto, Francisco Moita Flores, que vai apresentar o livro, depois o Pedro também vai falar um bocadinho, depois vamos fazer perguntas e haverá um espaço também para as perguntas aí do público. Passo primeiro a palavra ao Francisco, para apresentar o livro, mas perguntando-lhe, ou dando-lhe esta deixa, se é aquilo que leu no livro, dos depoimentos dos reclusos, confirmou aquilo que já sabia do que é a vida nas prisões ou surpreendeu de alguma forma? Boa tarde. Eu queria agradecer ao Pedro e à Fundação a amabilidade de me convidarem para apresentar o livro Vida de Prisão, do Pedro. Um livro que nos coloca e nos confronta perante um universo de personagens que vive, apesar de todos conhecermos as prisões. Aliás, está uma aqui em cima, que é a nossa vizinha, e todos conhecermos as prisões. Na verdade, é um território clandestino para o qual nós não olhamos com a atenção que devemos e que, de certa forma, não queremos olhar. E quando digo não queremos olhar, uso um plural que não tem a ver apenas com as pessoas em si, que estão aqui, tem a ver com o próprio poder. O poder incomoda muito, tem um grande incómodo quando tem que falar de prisões e falar de meios prisionais, daquilo que é o meio prisional. E o Pedro veio buscar histórias, quer de prisões de mulheres, quer de prisões de homens. Repare que eu estou a usar a palavra prisão e não o estabelecimento prisional, e estou a usar com intencionalidade,
porque, efetivamente, aquilo que o Pedro aqui nos traz é, de facto, esse mundo clandestino, esse mundo interdito, esse mundo que nós sabemos que existe, mas não queremos conhecer, e que, de certa forma, ainda representa, do ponto de vista simbólico, aquilo que é o inferno na Terra. E aquilo que é a grande confusão, que ainda hoje existe ao nível das mentalidades, entre crime, castigo e pecado. De certa forma, ali dentro, ali acima, estão os pecadores, aqui estão os virtuosos, aqui estão as pessoas de bem, ali está o bem, lá dentro está o mal. E esta visão dicotómica do mundo, que foi desfeita pelo Eduardo Lourenço no Labirinto da Saudade, continua a ser aquilo que nós herdamos de mais negro e de mais branco do Concílio de Trento. E esta cultura do bem e do mal, dos maus e dos bons, é muito bem retratada aqui pelo Pedro, porque chega ao fim, não me surpreendeu, porque ele chega ao fim com a conclusão que eu já tinha retirado dos muitos presos que passaram pela minha vida. É que nem todos somos maus, nem todos somos bons, e somos tudo ao mesmo tempo. Somos tudo. Essa ideia de um mundo dicotómico entre a esquerda e a direita, entre o bem e o mal, entre enfim, com valores muito radicalizados ou muito enraizados em princípios ideológicos, que às vezes são mais preconceitos do que princípios, fazem parte de um tempo que já não é o tempo que vivemos hoje. E daí que este livro seja, e a Fundação está de parabéns por tê-lo publicado, que seja um alerta para esse mundo de degradação, de desprezo, de falta de condições, não só materiais, mas até das condições que determinam a própria prisão. A prisão tida como, do ponto de vista até do decreto por um juiz da prisão, como um lugar do castigo e da expiação, e não como um local onde se recupera para a produção do homem futuro. É evidente que nós sabemos que hoje das prisões ainda não saiu o Dom Sebastião. Ainda estamos todos a aguardar a espera desse Dom Sebastião que há de sair de uma prisão portuguesa. Porquê? Porque as nossas prisões são aquilo que o livro conta. São comunidades, de certa forma, heteroexcluídas, que se autoalimentam e têm que se alimentar da vida que lá está dentro, porque eles são vida. São seres humanos com vidas, os presos, os guardas prisionais, os funcionários, os professores, enfim. Mas que vivem todos em clausura. Numa clausura, por vezes, que ultrapassa os limites daquilo que era a clausura, por exemplo, que é a clausura no século XXI. Hoje já temos as prisões menos sobrelotadas, porque foi feita aí uma grande pressão para as pulseiras eletrónicas e para os serviços à comunidade, mas há 6 meses nós temos capacidade para 11 mil presos, julgo eu, em toda a cadeia prisional. Não chega a 11 mil, 10.800 e tal, e tínhamos quase 14 mil. Portanto, basta este número grosso para perceber que quando falamos de prisão, estamos a falar de depósitos de carne. É assim que o poder trata as prisões. Com depósitos de carne. Estão ali, governem-se. Aliás, no livro vê isso bem claro. Todos eles têm que arranjar estratégias de sobrevivência no interior da cadeia, porque, efetivamente, nós também somos habitados por esse complexo ainda de castigo severo, que é a prisão. Basta ver, vocês, jornalistas sobretudo, que devem ter sido arguidos muitas vezes, não é? De crimes de liberdade de imprensa e daquelas coisas todas, veja bem como ainda hoje alguém que é constituído arguido é recebido pela opinião pública com um alvoroço e uma apoteose do diabo, não é? Para não falar já de um preso preventivo. Quer dizer, um preso preventivo é um condenado às galés. Quer dizer, nem se consegue perceber qual é a dimensão e a explicação e a natureza da prisão preventiva. É tida logo como uma condenação às galés e recebe logo uma apoteose extraordinária, porque dentro de nós continua a habitar o velho castelo de If. Dentro de nós continua a habitar o castelo onde o Alexandre Dumas escreveu desculpa-me, agora falta-me o nome do livro, pá.
O Conde de Monte Cristo, o Edmondo Dantes, pai, com a sua... traído por todo o poder que o meteu no Castelo de Ife, de certa forma, esse Castelo de Ife habita no alto do parque e habita em muitas das cadeias que nós queremos para... Queremos, quer dizer, diz a lei que quer, mas a cultura que é feita não é essa. E a educação que é feita não é essa. É a educação para a indiferença, para o desprezo, para a ausência de direitos, para a ausência de dignidade que se vive dentro dos quadros prisionais. Muitas vezes é preciso fazer milagres. Diretores de cadeias, e eu continuo a insistir que nem lhes chamo estabelecimentos prisionais, porque continuo a vê-los com estes olhos, que são os olhos com que a opinião pública os vê. E não há, da parte de quem tem o poder, explicações e um esforço no sentido de rehumanizar este conceito através da cultura cívica, não é? Não é preciso sermos todos advogados para sabermos o que é uma prisão preventiva. Mas era bom que todos nós percebêssemos que um preso preventivo não está condenado. E não é um condenado às galés, nem muito menos ao desterro. E tem direito ao bom nome. Porque se este Estado é para ser democrático e de direito, porque tem que ser ainda, não é? Não é só por dizer que é democrático e é de direito, que é de direito e é democrático. Tem que demonstrar todos os dias que é democrático e é de direito. Para isso ser assim, obriga a emanação de uma atitude em relação às cadeias e em relação à vida nas prisões, que não passa pelos anátemas que dia após dia estão lançados sobre os presos. O maior desses anátemas que é escondê-los, ignorá-los, fazer de conta que nem existem e passar depressa. Não é por acaso que as primeiras cadeias foram construídas fora das localidades. O inferno era fora das localidades. Nas grandes cidades, a Polis, quando foi construída a penitenciária, que está aqui acima, Lisboa, nem de perto nem de longe, chegava ali, não é? Como? Foi no século XIX ainda, 1894, 1895. Em Lisboa, nem de perto nem de longe, chegava ali. Porque era para o Monsanto, Lisboa não chegava lá, até era fora de Lisboa, não é? E este tipo, tal como os cemitérios. Os cemitérios também foram construídos a partir de 1835, fora da polis, fora das cidades. Porquê? Porque era o lugar do medo, o lugar da morte. Aqui temos, neste caso concreto, e o livro mostra bem isso, o lugar do pecado laico, mas do pecado, onde estão a espiá-lo não seres humanos, mas criminosos que são pecadores, ou pecadores. Este é o discurso simbólico sobre as cadeias, que está muito bem desenvolvido pelos vários protagonistas que falam com o Pedro, não é? E que para um leitor descuidado, lê o livro e leva um murro, sente-se esmurrado. Diz, mas afinal de contas isto é assim, não é? É assim, há aquela história que ele conta de um detido que é morto dentro da cadeia com uma coisa com pedras, as pedras do próprio pátio. É a arma que é utilizada, é a pedra do pátio. Há cadeias, como foi dito, ele escreve, e eu conheço por acaso em Bragança, a cadeia de Bragança, que não tem sol. O pátio não tem sol, aquela gente está sempre à sombra, não é? Quer dizer, esta necessidade de pensar estes espaços numa dimensão cultural que é compatível, ou que pode ser compatível com a Constituição da República que hoje temos, ainda faltam uns anos muito largos para chegarmos lá. Sobretudo porque as autoridades não querem também que a gente chegue lá. Para continuarem a fazer o espetáculo, continuam a fazer do justicialismo fácil em nome daquilo que depois não conseguem fazer, que é condená-los no tribunal. Pronto. Pedro, queres começar a falar pegando nesta deixa do Francisco? Ou... Para já quero começar por agradecer a vossa presença. Quero apresentar-me, aliás o Zé já o fez, mas eu quero explicar um ou outro pormenor que eu acho que é importante para aquilo que eu vou dizer a seguir. Isto foi um livro feito através de ex-reclusos, com base em 7 entrevistas. Obrigado.
Uma amostra que pode parecer curta. Acontece que eu, entre 2006 e 2008, fiz 70 entrevistas a reclusos, 60 e tal, 70, não sei ao certo, na altura para o Semanário Sol. Essa experiência que eu tive durante esses anos, em que falei com todo o tipo de reclusos, visitei todo o tipo de prisões, falei com guardas, falei com diretores, deu-me alguma bagagem que transportei, nem que fosse no meu subconsciente, para este livro que é feito exclusivamente com base em termos orais, não é? Do testemunho de 7 pessoas que passaram pela prisão. Todas elas com penas relativamente pesadas, 6 homens e uma mulher, que foram escolhidos por um técnico de reinserção da Almada e, portanto, tudo gente daqui da zona. Pessoas que passaram por prisões aqui do Montijo, Setúbal, EPL, Tires, Linhó, Pinheiro da Cruz, Vale dos Deus também para penas mais pesadas. E eu penso que reflete, estas prisões que eu estou a falar refletem um bocado a realidade prisional, porque depois há aquelas mais pequenas, em que as coisas são um bocado diferentes, mas no fundo o EPL não é tão diferente de Custóias, não é tão diferente de Passos de Ferreira. E neste caso, pegando um bocado no que o Moita Flores falou, há aqui duas questões que eu queria referir. A primeira é que a população prisional está a aumentar, não está a baixar. Os últimos dados indicam que a população prisional está a aumentar. Portanto, apesar do esforço que tem havido, ou do suposto esforço que tem havido da parte do Governo para baixar a sobrelotação prisional, ela continua a aumentar. Com base, segundo eu li, em crimes mais ligeiros. Portanto, a criminalidade está a alterar, portanto, os crimes mais pesados tendem a diminuir, mas os crimes ligeiros tendem a aumentar. Isto cria-me logo aqui uma confusão muito grande na cabeça. Porquê? Porque se, por um lado, o Governo diz que quer tirar pessoas das prisões ativando, digamos, as medidas alternativas de pena, como sejam pulseiras eletrónicas, como seja outro tipo de punições, trabalho a favor da comunidade, prisões de fim de semana, etc, etc. Por outro lado, ao que parece, os juízes estão a trabalhar noutro sentido e continuam a pôr as pessoas dentro das prisões. Isto é um dos aspectos. O outro aspecto tem que ver com a qualidade das prisões. Uma prisão não pode ser, obviamente, um sítio onde uma pessoa tenha vontade de lá voltar. Ou seja, um sítio que tenha condições tão boas, digamos assim, que as pessoas saiam e entram, enfim, sem problema. Portanto, é evidente que é um castigo, representa um castigo, as pessoas estão privadas de liberdade, mas há questões que têm que ver com a humanização do ser humano. E aí nós vivemos no século XIX, em termos de prisões. Aqui no EPL, que nós quase daqui vemos, né? Ainda não há muito tempo, posso dizer há 3, 4 anos, não posso afirmar neste momento se ainda é assim, havia ratos nas celas subterrâneas, que ainda por cima eram celas, não eram só as celas dos mancos, como eles chamam, que são as celas de castigo. Eram as celas das pessoas que estavam a entrar nas prisões. Ou seja, uma pessoa quando entra numa prisão passa sempre por um período de isolamento para ver como é que a pessoa está, como é que ela reage, para prepará-la. Supostamente, em termos regulamentares, a coisa está lá toda. O que acontece é que no EPL eu falei com uma pessoa, por exemplo, que entrou com muito medo na prisão, porque há pessoas que entram com muito medo nas prisões e há pessoas que não entram com medo nas prisões,
E a primeira coisa que fizeram ao rapaz foi enfiá-lo numa cave, fechado 23 horas por dia, com ratos a tentarem entrar pelos esgotos e pela sanita, etc, etc. Não entravam porque o recluso anterior tinha posto lá digamos, aqueles alumínios de onde vem a comida para não deixar que os ratos subam. Mas ele ainda falava comigo, passado estes anos, ele tinha saído da prisão há alguns anos, e ainda relatava os ruídos que os ratos faziam naquele alumínio e com muita impressão, não é? Como aquilo, ele próprio diz que aquilo ficou marcado na cabeça dele até hoje. Portanto, aquele barulho, aquela tentativa do rato entrar, se bem que o rato não entrava, mas pronto. Isto, no fundo, pegando um bocadinho no que o Moita Flores falou, da questão da humanização, na questão das prisões que, finalmente, desde 1900 e qualquer coisa, em 98, presumo eu, acabaram finalmente com os baldes higiênicos. Nem foi em 2008. Em 2008 acabaram com os baldes higiênicos, assim que é. Portanto, em 2008 ainda havia o balde higiênico. Eu cheguei, na altura que eu fiz aquelas entrevistas, a ir a Izeda ou a Bragança, não me lembro, e ver celas com 6, 8 homens, 10, 12 homens, chegar a ver com balde higiênico. E, por exemplo, estou-me a lembrar de uma cela que me meteu especial confusão, porque eram beliches, não é? 3 beliches de um lado, 3 beliches do outro, e pouco espaço sobrava para as pessoas se moverem entre os beliches. E com um balde higiênico para as pessoas fazerem as necessidades, e no dia seguinte era despejado. Isto em 2008. Portanto, acontece que aqui a questão do EPL, que a Ministra já diz que, pelos vistos, está a começar a desmantelar estas caves e vai desmantelar o EPL, como vai desmantelar o Setúbal, passando os reclusos para Tires e para outros estabelecimentos, na verdade, corresponde a uma exigência do Conselho da Europa. Não é nada que tenha nascido de uma necessidade ou de uma preocupação, seja este governo, seja lá qual for, porque isso pouco me interessa neste momento. Tem que ver com exigências do Conselho da Europa, que trazem os peritos e que concluíram em relatórios que havia determinadas prisões em Portugal que não correspondiam, assim como fizeram com os animais no jardim zoológico, não é? Antigamente eles podiam estar em jaulas pequenas e agora têm que ter um certo espaço para poderem estar alojados. A questão é um bocado a mesma, é um bocado o que o Moita Flores estava a falar. Portanto, as pessoas, desde que começou a haver prisões no século XVI, século XVII, antes disso isso nem existia, muita coisa obviamente mudou, mas a verdade é que, olhando para aquilo que ainda hoje se passa em Portugal, e o que me interessa é Portugal, porque pode-se comparar sempre com situações piores, a verdade é que estamos a léguas do que se passa nos países ditos civilizados, onde as prisões estão a fechar. É o contrário do que se está a passar em Portugal por falta de reclusos. Depois, há outra questão muito interessante que mostra a falta de vontade dos nossos governos sucessivos de resolverem este problema. E basta eu afirmar que não existe em Portugal, ou não é conhecida em Portugal, qual é a taxa de reincidência no crime concreta, para logo aí se perceber que não se pode atacar o assunto que não se conhece. E isso é uma coisa que é conhecida até no Brasil. Enfim, com tudo aquilo que se sabe. Relativamente às entrevistas que eu fiz para este livro e que eu terei aprendido em relação àquilo que eu tinha verificado nas várias entrevistas que tinha feito há uns anos, passa por uma sensação, por um outro problema que as prisões têm e que eu penso que não serão só as portuguesas, com certeza, que tem que ver com o clima de agressividade e tensão permanente a que os reclusos são submetidos. Portanto, eu chamo-lhe até no livro a dupla punição, porque para mim a punição
da privação de liberdade é o suficiente, mas, pelos vistos, existe dupla, tripla, quádrupla punição. A dupla será o clima de tensão. E este clima de tensão reflete-se em quê? Reflete-se na agressividade que existe de preso para preso, muitas vezes motivada por uma coisa que é, desde há uns anos esta parte, subejamente conhecida a toda a gente, que é o tráfico de droga, e que é permitidíssimo, autorizadíssimo por toda a gente. Aliás, todos os reclusos com quem eu tenho vindo a falar dizem os guardas preferem que haja droga nas prisões, porque enquanto houver droga nas prisões, os reclusos andam calmos e, portanto, se houver uma rusga, se houver um transporte de droga que acaba por não entrar, se houver de facto falha de droga, há ressaca e vai sobrar para os guardas prisionais. Eu aqui não estou a fazer juízos de valor sobre os guardas, que também não deve ser um trabalho muito interessante, com certeza, mas a verdade é que eles, em geral, fecham os olhos ao problema da droga, quando não, eles próprios são, e isso está provado por notícias, não sei o que digo, são eles próprios também a introduzir a própria droga dentro das prisões. Este problema, já me vou calar, este problema da agressividade entre reclusos, eu descrevo-a no primeiro capítulo de uma forma brutal, porque eu achei que as pessoas deviam levar mesmo um soco no estômago, era essa a minha ideia, porque as prisões hoje em dia, para além da droga, para além dos telemóveis que são utilizados da forma normalíssima, o que não traria nenhum problema ao mundo se fosse para falarem com os familiares, mas o problema é que os telemóveis são uma arma para continuação da atividade criminosa e não só, porque, por exemplo, se um recluso tem um problema numa prisão e pede isolamento e pede transferência, ele, ao chegar a uma segunda prisão, já toda a gente sabe que aquele recluso está a chegar. E, portanto, os contactos estão a ser feitos e esse recluso vai pagar aquilo que não pagou na primeira prisão. Isto, enfim. Depois, há o problema das armas que, obviamente, que vão sendo apanhadas, e isso vem nos relatórios anuais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, mas que eu continuo a acreditar, e é aquilo que eu acredito, que há de ser, digamos, a ponta do iceberg, porque de tudo se faz uma arma dentro de uma prisão. E os reclusos andam praticamente todos armados. Não necessariamente todos para agredir, mas muitos para se defender, ou para os outros saberem que eles também têm hipótese e oportunidade para se defender e se verem a ser atacados, ou até por disposição, por estatuto, seja o que for. E as armas são mortíferas, não é? Matam. Os guardas não podem estar nos locais comuns, portanto, os guardas não estão nos pátios, os guardas não estão no exterior das celas e, portanto, é muito fácil, numa prisão, alguém matar alguém levar alguém para o hospital, alguém perseguir alguém e depois compete ao guarda proteger ou não proteger, porque há aqueles guardas que acham que os prisioneiros são delinquentes, são pessoas de segunda, e há guardas que acham que não. Outra coisa que eu também achei importante nos vários testemunhos, e com isto acabo, é que também é verdade que o preso faz a prisão, ou seja, o guarda prisional, em princípio, não está lá para criar problemas aos presos. Cria problemas aos presos quando os presos criam problemas ao guarda. E, portanto, eu falei com os reclusos que disseram não tiveram qualquer problema com guardas, tiveram mais com outros reclusos, mas aí depois também depende de eles terem lá amigos lá dentro que os possam defender ou não. Isso também é outro problema, porque as pessoas que vão para cadeias de penas elevadas ficam muitas vezes fora do seu local e, portanto, muitas vezes acabam por ser colocadas, digamos, junto
de pessoas que não conhecem lado nenhum, com os esquemas montados, não é? E agora, já, o que é que eu ia dizer? Esqueci-me. Sim. Já agora para acabar. E, portanto, as armas acabam por servir para exato, os guardas acabam, agora lembrando, os guardas acabam por não ter capacidade para estar perante um incidente que aconteça, e as prisões, o dia-a-dia das prisões é um dia-a-dia de incidentes atrás de incidentes, de tensão atrás de tensão, ao ponto de uma das pessoas com quem eu falei ter dito: para mim era mais complicado, depois habituou-se, mas nos primeiros meses de reclusão, era mais complicado eu gerir, digamos, o ambiente de tensão, porque eu não podia nem mostrar medo, porque aí, por um lado, era logo vítima, mas também não podia mostrar um estatuto que eu não tinha, e, portanto, chegava muito mais desgastado ao fim do dia do que propriamente a questão da privação da liberdade. Como é que isto se podia resolver? Com mais guardas prisionais, seguindo os regulamentos, porque eles existem, e os guardas prisionais devem preservar a integridade física dos reclusos, é uma das condições óbvias da profissão do guarda prisional, e pronto, e acaba por não acontecer muitas vezes porque eles não querem saber, muitas vezes porque estão longe dos locais onde as coisas acontecem, e muitas vezes, como aconteceu no Linhó aqui há uns anos, em que por causa de uma estúpida discussão de um telemóvel, uma pessoa esfaqueou outra mortalmente, e nesse dia, no pátio do Linhó, não havia um único guarda de sentinela, pelo menos para poder, enfim, fazer com que pelo menos, se calhar, esse crime pudesse não ter acontecido. Para retratar este episódio que o Pedro estava a contar, eu vou citar o recluso que o Pedro estava a fazer referência. Ele diz: essa tensão permanente foi o que mais me desgastou, mais ainda do que a privação de liberdade. Não podia amar-me em bom porque não tinha esse estatuto e porque iria contra o que os guardas prisionais me pediram, que me portasse bem para sair depressa. Mas também não podia ter uma atitude muito medrosa porque senão abusavam, o que me fazia chegar à noite extremamente cansado. Portanto, isto ilustra bem esse ambiente de tensão, e era aqui que eu queria pegar para fazer uma pergunta ao Francisco. E nós, lendo o livro, ficamos de facto com essa sensação que é mais desgastante para os reclusos este clima de tensão que se vive do que a privação de liberdade. Este clima de tensão contribui para não conseguirmos aquele objetivo de regenerar o recluso no fim da pena. Zé, a coisa é muito simples. Não se aprende a liberdade preso. Nós, para aprendermos a ler, vamos à escola. Para aprendermos a comer com faca e garfo e com colher, os nossos pais têm ali uma resistência a ajudar-nos para domesticar a nossa vontade de comer à mão. Para vivermos em liberdade, o sítio não é a prisão. Porque ninguém aprende a liberdade preso. É um contrassenso. Por isso, aquilo que nós sentimos nas prisões, e eu concordo um pouco com aquilo que foi dito pelo Pedro, é que nós ainda não vivemos, do ponto de vista da nossa cidadania, a prisão como aquele local que deve ser logo a começar pelo local. O território, onde começa uma regeneração ou uma reeducação. Se você olhar para os territórios prisionais, eu julgo que após o 25 de Abril só foi feita uma cadeia. Não foi? Só foi feita uma. A cargueira foi transformada e foi uma cadeia de mulheres, julgo eu, não é? Não, foi a cargueira. Sim. Só a cargueira. Nós vivemos com as cadeias do século XIX. E vivemos com uma criminalidade completamente diferente daquela que tínhamos no século XIX. Até vivemos com finalidades de penas que não eram aquelas que tínhamos no século XIX. Tudo isso foi reformulado do ponto de vista legislativo.
Mas se nós formos para o nosso documento fundamental, que é a Constituição, percebemos que a reforma do sistema prisional passa, sobretudo, pela requalificação territorial desse sistema. Não é possível não haver tensão quando numa camarata de presos vivem seis homens cercados. Aqueles homens estão cheios de testosterona, estão cheios de agressividade, estão cheios de fome de liberdade, estão limitados no seu espaço. Ouça, o nosso espaço vital é qualquer coisa que, ao ser ocupado, nos provoca, de facto, uma nova dimensão da agressividade. Há outros presos que dizem o que a prisão me fez foi pôr-me mais frio, menos compreensivo. Exatamente. Irrito-me muito facilmente. Porque os mecanismos de defesa entram todos em alta velocidade. E de autodefesa, não é? E, portanto, se nós queremos reinserir ou queremos reeducar, temos que fazer das escolas a verdadeira escola da liberdade. E quando chega aqui, nós temos que procurar quais são os modelos que nos podem servir para fazermos não a escola do crime, como muitas vezes é. Muitos dos carteiristas, por exemplo, que temos, aprenderam na cadeia a ser carteiristas, não é? É difícil regenerar um toxicodependente na cadeia, com as condições da cadeia, porque os psicólogos não têm... Não há, ou há poucos psicólogos. Os professores trabalham em condições dificílimas. Alguns deles trabalham em condições que não lembram ao diabo. Que não lembram ao diabo. E a situação é esta, quer dizer, para que a nossa Constituição seja compaginada com o território prisional, precisamos que ele seja domesticado no sentido de não ser uma condenação ao inferno ou ao purgatório. Porque aquilo que, em primeira instância, nós devíamos preservar, independentemente de ter assassinado, ou de ter violado, ou de ser traficante de droga, os crimes têm que ser punidos, não é isso que está em causa, mas independentemente disso, o Estado tem que ter uma diferença em relação àqueles que retiram a liberdade. Quer retirar-lhe a liberdade, mas não lhes retirar a dignidade. Tudo isto que aqui está em causa é porque estes homens são obrigados a animalizarem-se para poderem sobreviver. Muitos deles, que até são pessoas pacíficas, que se têm que transformar em quase monstros, não é? Em animais predadores, em animais de defesa, para conseguirem sobreviver num ambiente hostil. E depois, você se olhar para a estrutura do Estado, há de reparar que a mais indigna de todas as direções gerais é sempre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. É sempre a mais. Ninguém quer ir para lá. Quer dizer, ir para lá é também alguém que é condenado a um castigo, não é? Eu sem querer interromper, não, por amor de Deus. Mas uma das coisas... da futura prisão. Uma das coisas que me fez imensa impressão na altura que eu fiz entrevistas para o Sol, eu falei com muitos... agora interromper-te eu a ti, desculpa. Já que estás, porque eu ia fazer-te uma pergunta, assim aproveitas e respondes-me pegando nisto que o Francisco estava a dizer. Depois, quando acabares isso, queria perguntar-te se, das pessoas com que falaste, se a prisão fez bem a algum deles, ou não? Portanto, em relação àquilo que eu ia dizer era o seguinte, uma das coisas que me fez confusão quando eu falava com muitos diretores de prisões, na altura que fiz o trabalho para o Sol, foi constatar que a grande maioria deles falava dos reclusos como, aliás, chegaram a utilizar a expressão esta escumalha. Um diretor de prisão que fala dos reclusos como escumalha, está tudo dito. Está tudo dito, quer dizer, a partir daí vai por aí abaixo. Vai por aí abaixo. Quer dizer, portanto, o guarda prisional, depois, quer dizer, é muito difícil, não há empatia, tem que haver empatia. O diretor de prisão não pode ir para ocupar aquele cargo porque lhe dá jeito, porque é funcionário público, porque vai ganhar se calhar mais uns cobres, porque está ao pé de casa, porque está à espera da reforma. E é um bocadinho aquilo que estamos a falar em relação à Direção-Geral, que também parece um bocadinho isso, não é? Pessoas postas lá para tratar de tudo, mas daquilo que deviam tratar. E estes problemas são conhecidíssimos. Houve um projeto
apresentado à Direção-Geral para acabar com os telemóveis lá dentro, e era muito fácil, cortavam o sinal. E esse projeto foi rejeitado. Portanto, quer dizer, está aqui um desinteresse também muito grande em resolver os problemas lá dentro. Em relação à pergunta que o Zé me faz, sim, falei com uma pessoa que diz, ninguém, vamos lá ver, ninguém pode dizer que a prisão fez-lhe bem. Não é? Ninguém pode dizer, quer dizer, o que eu senti nestas entrevistas aos ex-reclusos, isso é importante porque eles têm alguma distância temporal para refletir um bocado sobre aquilo que viveram, é que se há uns que sentem ainda que transportam essa dor e esse sofrimento, e também às vezes porque tiveram lá mais anos do que outros, há outros que passaram melhor, tiveram situações melhor, conseguiram resolver o problema melhor, têm outra cabeça. Lembro-me de um que tinha preparação militar. Isso também depende um bocado. E outra coisa interessante, por exemplo, falei com uma pessoa que tinha estado com pulseira eletrónica durante 2 anos e ele sabia que ia ser condenado. E ele diz-me, eu andei durante esses 2 anos na internet a tentar perceber o que era uma prisão. E leu tudo o que havia sobre prisões. E ele diz que aquilo foi muito pior do que aquilo que imaginava. E ele dizia-me, eu quero lá saber que a comida seja boa ou seja má. Eu quero lá saber se as camas são boas ou se são más. Eu quero lá saber se... O problema para ele era aquele problema que eu há bocado estava a referir. Era o ambiente de tensão permanente. Ele dizia-me, eu cá fora, se alguém pisa alguém, pede desculpa. Se alguém dá um encontrão a alguém... Ok, lá é o contrário, vêm ter contigo e dão-te o encontrão, dão-te o pisão, para ver como é que tu reages. Se tu te viras, se não te viras, se tens que pedir, depois pedes proteção, ficas o escravo, passas a limpar a cela, passas a ser correio de droga lá dentro, passas eventualmente a ter a ser um escravo sexual, como às vezes acontece. Não é? E, portanto, isto não há ninguém que defenda estas pessoas. Não há ninguém que defenda. Como é que isto pode ser resolvido? Quer dizer, se calhar não misturar preventivos com condenados como supostamente é proibido e acontece, se calhar seguindo o regulamento, uma cela para cada recluso, só em casos excepcionais não haver, e a exceção, e exatamente o contrário, só na exceção é que existe uma cela para cada recluso, e outras medidas que não me compete a mim nomeá-las. Peço desculpa por ter interrompido. Francisco, ia falar da nova prisão, não é? Eu tenho uma história muito engraçada, que não tem graça nenhuma, para contar a história de como, do ponto de vista ideológico, o poder aceita a prisão como o calvário dos condenados, como o inferno dos condenados. O poder a vários níveis. Aqui há uns anos, já não me lembro qual era o governo, desculpem-me, mas o Alzheimer já mexe comigo. Houve a ideia de lançar um projeto sobre um novo tipo de prisão e que fechasse de vez. É certo que o interesse era fechar de vez o EPL, porque isto é muito... A prisão não vale nada. Para a construção está ali uma fortuna em cima, não é? Monsanto a mesma coisa. Enfim, uma série de cadeias por aí fora. Depois passamos para as perguntas. Não me lembro. Eu sei que era Presidente da Câmara. Eu era Presidente da Câmara. Mas era Presidente da Câmara de Santarém. E esta prisão era para nascer num concelho ali perto. Não vale a pena estar a envolver... tocava 2 concelhos. Como? Não é a cidade judiciária. Era mesmo um novo estabelecimento prisional que despachava com estes estabelecimentos todos aqui à volta, estas pequenas cadeias, Montijo, Setúbal. Isso desaparecia tudo. E ia tudo para aquele grande estabelecimento prisional com condições de dignidade, que era uma coisa... Eu vi os desenhos, vi os projetos, e quando isto é lançado nos jornais que vão abrir, vai ser construído esse estabelecimento prisional, arma-se um 31, porque as populações tinham medo dos presos.
E houve alguém que estava no governo na altura, que é meu amigo, que me pediu, Moita, se tu pudesses ir para irmos os dois, falar com as populações, mostrar que uma prisão não é uma coisa muito má. Pelo contrário, posto que em liberdade, não é? Posto em liberdade. Fazíamos umas sessões de esclarecimento com as populações, não eram a Bruno de Carvalho, não é? Eram sessões de esclarecimento sobre as vantagens de ter um equipamento destes junto à sua terra. Porque multiplica a mobilidade, multiplica as visitas, multiplica viagens, multiplica cafés, porque as visitas provocam um grande movimento. Os guardas, os funcionários, os professores, tudo aquilo começa a agitar um movimento muito próprio e que enriquece a zona. Bom, a filosofia era esta. E as sessões correram muito bem, fizemos duas, correram muito bem com as populações. Quando os autarcas responsáveis souberam porque eu disse-lhes que ia lá, telefonei-lhes a dizer, eu vou falar da prisão. Muito bem, isso é muito bom para nós. Mas quando começou a ser público, depois de lá termos ido, fomos insultados por todo o poder, que não queria lá a prisão, porque politicamente dava jeito falar dos bandidos em Lisboa. Quer dizer, isto é uma coisa que é extraordinária do ponto de vista das narrativas políticas. Curiosamente, o partido que estava no governo era o mesmo partido que dominava essas autarquias. Os discursos entravam em contradição em nome daquilo que era o populismo barato de ter uns votos a mais. E, portanto, com este tipo de mentalidade em relação aos presos, e em relação às prisões, e em relação ao fim das penas, que não estou a falar das finalidades das penas na lei, são lindíssimas. Aquilo que lá está escrito é lindíssimo. Estou a falar na prática, como tudo isto se procede, nós estamos condenados a ter esta conversa e o Pedro publicar um livro daqui por mais de 20 anos a dizer o mesmo. A dizer o mesmo. Porque nós continuamos a ter esta ideia, e se calhar vou chocar muitas pessoas, mas eu julgo que a maioria dos crimes contra a propriedade não merecem cadeia. Eu acho que a maioria dos crimes contra a propriedade poderiam e deverão ser a curto ou médio prazo resolvidos com pulseiras eletrónicas e com outro tipo de intervenção junto daqueles prevaricadores. Porque é que temos putos presos, miúdos presos, toxicodependentes? Aliás, a cadeia multiplica a toxicodependência. E multiplica, cria e multiplica lá dentro, não é? Nós temos dentro das cadeias hoje uma quantidade enorme de toxicodependentes ou de indivíduos que se tornaram toxicodependentes. O que é que fazem toxicodependentes numa cadeia? Como é que se curam? Como é que se tratam? Quando temos um hospital único, o apoio médico é difícil. Quando tudo isto pode ser resolvido com uma outra dimensão de dignidade. Porque é que um assalto a uma residência obriga a pessoa a estar presa, reclusa? Isto é capaz de ser substituído por outras penas que são de serviço público, de serviço cívico, de aprendizagem cívica e que podem ser realizadas no espaço exterior. Então, se nós aturamos tanta coisa no espaço exterior, não aturamos. Eu vivi esse exemplo 2 vezes. Foram 2 exemplos que eu vivi. Olha, um foi era ministro Laborim Lúcio e era presidente da Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio. E eu fiz um esforço e ajudei-os no sentido de assinarem um protocolo para que os presos que estavam aqui na penitenciária pudessem trabalhar nos serviços da Câmara, na limpeza de parques, em vários serviços. Um arrepio muito grande, toda a gente, um medo muito grande. Participaram dessa ação, acho que ainda continua esse regime. Tem um regime, como é que se chama? O Ravé. Esse Ravé, ao fim de um ano de estar em funcionamento, com dezenas de presos a trabalhar na rua, não havia um único crime e apenas tinha fugido um. Fugiu um, ao fim do ano. Já eram dezenas que tinham passado, não é? Quando fui para Santarém, para a Câmara de Santarém, eu pedi logo à penitenciária, não é Val dos Judeus, é outro ao lado, Alcoentre, para estabelecermos um protocolo destes. 4 ou 5 deles ficaram a trabalhar na Câmara porque eram funcionários exemplares. E ninguém sabia que eles eram ladrões, ou tinham sido ladrões. Ninguém é ladrão sempre.
Ninguém é bondoso sempre. Ninguém é mau sempre. Ninguém é cínico sempre. E, portanto, essa visão da natureza humana e dos presos e dos criminosos é qualquer coisa que deixa um rastro de indignidade naquilo que nós queremos que seja a nossa dignidade. E, portanto, é um exercício mesquinho. É um exercício que não respeita ao outro. Até porque, Pedro, nós falávamos outro dia, a prisão não é uma coisa que só acontece aos outros, não é? Não, mas eu por acaso agora falando, venho aqui, sim, não me esqueço, a propósito do que o Mutaflores disse agora, o que eu acho, uma outra coisa que eu acho inacreditável é que os presos sejam vistos pelo sistema como cobaias, não são vistos como pessoas. Por exemplo, a primeira precária é recusada liminarmente. Porquê? Porque sim. Porque para ver como é que o preso reage à frustração. É assim que as coisas funcionam nas prisões. Portanto, a pessoa pode ter o melhor comportamento deste mundo, pede a primeira precária, é recusada. Porquê? Porque são bichos. Estão ali, deixa lá ver se eles ficam chateados, se portam bem, como é, como é que não é. Portanto, a lei permite precários a partir de X tempo de pena. A pessoa pede o requerimento, já sabe que vai para trás. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que é verdade que há pessoas que infernizam as prisões. Há pessoas que mimetizam os ambientes exteriores dentro das prisões e que criam 500 problemas. Mas também a verdade é que as prisões não dão solução para aquelas pessoas que querem, de facto, melhorar, mudar o chip, como se diz, virar a vida. Não há em Portugal uma coisa que existe, e por acaso até no Brasil existe, que é chamada justiça restaurativa, que está a começar a haver em Portugal, e que tem que ver com a mediação entre o preso, a família, o preso, a família do ofendido, o preso, o ofendido, para fazer prova de que o preso está diferente, tem uma forma de pensar diferente, para pedir perdão, para as terras poderem acolher as pessoas, porque há terras que têm medo, o IRS vai à frente, o Instituto de Reação Social vai à frente, e muitas vezes as pessoas são postas na rua porque na determinada aldeia ou determinada vila não os querem lá. Isto é meio caminho para a pessoa chegar cá fora e ver-se sem família, sem possibilidade de voltar para casa, sem dinheiro, vai fazer aquilo que sabe. Facilmente vai fazer aquilo que sabe. Inevitavelmente vai fazer aquilo que sabe. Qual era a pergunta? Pois quer dizer, nós que vivemos em liberdade, felizmente, consideramos que a prisão é uma coisa de filme, não é? É uma coisa que está ali atrás. As pessoas passam ali na frente da prisão e tal, vêm umas pessoas à porta, umas visitas, mas estão lá atrás, ainda bem, devem achar a maior parte das pessoas. Eu sei que quando fiz as entrevistas na prisão, tinha um blog e chamavam-me os nomes todos, não é? Porque eu andava a branquear os presos, eram amigos dos presos, eram não sei o quê, e os presos eram isto, e deviam ser todos mortos e tal. Enfim, não é que se deva dar muita importância ao correio eletrónico, mas de qualquer maneira é um bocado essa ideia. Mas nós não temos consciência, nenhum de nós tem consciência do quão fácil é uma pessoa ir parar atrás dos muros de uma prisão. Não é difícil. Não é difícil. Basta uma pessoa, enfim, estou-me a lembrar, uma pessoa um dia qualquer distrair-se, beber um copo a mais. Ir a conduzir. Isto aconteceu. Eu estou a falar nisto porque isto acontece. E tive pessoas que eu entrevistei que estavam detidas por causa disso. E ter o azar de provocar um acidente mortal. Essa pessoa pode ser detida. Não é? Pode ser detida automaticamente, conforme o juiz. Pode ir lá parar dentro. Essa pessoa não tem nada de... Quer dizer, eu não estou a dizer que uns são mais criminosos do que outros, é como diz o Moitaflores. Não, eu não faço separação entre reclusos, mas essa pessoa cai num ambiente totalmente diabólico, não é? Diabólico. Pois conheço casos de pessoas que entraram por uma razão, por acaso até foi por uma razão parecida com essa, e saíram cá para fora com contactos para começaram a drogar-se lá dentro,
ficaram viciados e depois cá fora vieram de lá com alguns nomes, começaram a fazer pequeno tráfico, começaram a aumentar o tráfico e acabou por voltar a ser detida já com tráfico com alguma importância. Portanto, o problema no limite, o que nós estamos aqui a falar não é só das pessoas que estão em reclusão, estamos a falar da sociedade e do que nós queremos para a sociedade. E, portanto, a pessoa pensar que as prisões não são importantes é achar que a sociedade não é importante. Só isto. Ou a segurança da sociedade, neste caso. Eu agora ia abrir ao público que quiser colocar questões. Não sei se há aí o microfone para passar de mão em mão. Pronto. Boa tarde. Em primeiro lugar, em meu nome pessoal, e se o Presidente Honorário da APAR não levar a mal, também em nome da APAR, eu quero agradecer ao Pedro por este livro e à Fundação Francisco Manuel dos Santos por o ter publicado. A APAR é a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Este nome, por vezes, engana as pessoas, porque, como diz o Pedro, muita gente pensa que a nossa intenção é branquear o crime, mas não é. A nossa intenção final é proteger a sociedade, como facilmente se pode explicar. Portugal é o país da Europa com mais baixa taxa de criminalidade, é aquele que tem mais presos e é aquele onde as penas de prisão efetivamente cumpridas são mais longas. Portugal é um país onde, quando o preso entra, o chefe de guardas diz que o senhor está preso porque não cumpriu a lei, ou o diretor, e a partir deste momento a sua vida é regida por esta lei, que é a Lei de Execução de Penas, que depois ninguém cumpre. O problema que aqui se põe é o seguinte: quando um preso entra na cadeia porque não cumpriu a lei, ele sabe que a cadeia, segundo a lei, existe para reabilitar e punir. Assim, por esta ordem, reabilitar e punir. E isso tem uma explicação. Em Portugal, por mais hediondo que seja o crime, não há prisão perpétua. Logo, quando um preso sai da cadeia, ele pode sair melhor, pior ou igual do que quando lá entrou, depende unicamente do modo como é tratado dentro do estabelecimento prisional. A APAR existe para tentar que essa reabilitação seja feita como deve ser, com o apoio de psicólogos, com a demonstração de que o crime não compensa, etc. Ora, na realidade, quando um cidadão normal, e eu digo cidadão normal porque, ao contrário do que diz a maior parte da população que lê os jornais que fazem do crime capas e algumas televisões igual, dizem sempre, os presos, aquilo é cama, mesa e roupa lavada, querem que hotéis de 5 estrelas. Não, há uma grande diferença entre viver num hotel de 5 estrelas ou viver numa cela onde há ratos e baratas lá, e há uma grande diferença entre comer caviar e beber champanhe ou comer comida estragada, como todos sabemos. Portanto, nós não branqueamos o crime, mas exigimos que os reclusos tenham uma vida que permita que, quando saiam, estejam melhores e não venham com raiva e aumentando, portanto, a sua apetência para o crime. Este é o nosso objetivo e penso que devia ser o objetivo da maior parte das pessoas. Também estou de acordo com o Dr. Moita Flores, quando diz que o crime contra a vida devia ser punido mais severamente do que o crime contra o património. Infelizmente, em Portugal é o contrário. Nós temos um exemplo todos os dias, basta pegar nos jornais. Há dias, lembram-se, toda a gente se lembra de um indivíduo que entrava num café, pedia troco de 50 euros, para ir à máquina, davam-lhe os 50 euros, ele fugia com os 50 euros. Chamavam-lhe o ladrão dos 50 euros. Uma das televisões apanhou o café, tinha filmado aquilo, pôs na televisão, ele foi reconhecido, foi preso, foi condenado a 8 anos de prisão efetiva. No mesmo jornal onde vinha isso, no Correio da Manhã, vinha a notícia de um professor que tinha violado 18 alunos e que tinha apanhado 4 anos. E, passados uns dias, nós soubemos que o reitor da Universidade, Fernando Pessoa, que tinha roubado 2 milhões de euros, foi condenado a 1 ano com pena suspensa. Portanto, tudo isto dá que pensar. A única coisa que eu queria deixar aqui ao Pedro, além dos parabéns, é o seguinte: o que é que se pode fazer para tentar mostrar às pessoas que dos 14 mil presos que existem em Portugal,
poderá haver 400, 500, mas vamos falar em 1000, que são realmente aqueles que as pessoas todas dizem: vocês estão a defender assassinos, estão a defender pedófilos. Serão 400, 500, estão lá 14 mil. Nós temos uma carta na APAR fixada, que é de uma mãe que dizia: a APAR, eu não podia ouvir falar da APAR, porque a APAR vem branquear o crime, vem defender os criminosos e tal. O meu filho licenciou-se, nesse dia saiu para beber uns copos lá embaixo nas docas, atropelou uma senhora na passadeira, está preso. Eu agora vejo qual é a vossa necessidade. Todos nós podemos ter amanhã um amigo, um familiar, alguém de quem gostamos preso. Lembremos que ele não deixa de merecer a dignidade e façamos todos os possíveis para, mesmo que aqueles que não a merecem, possam reconsiderar enquanto lá estão e serem melhores. E por isso é que o teu livro é importante e eu te quero dar os parabéns, Pedro. Boa tarde. Eu também saúdo a publicação deste livro. Acho que há um debate por fazer relativamente ao sistema prisional. Há quem diga para conhecer um país que se devem visitar as escolas, os hospitais e as prisões. E eu acho, aliás, sou das pessoas que defendo, sou advogado, como sabem, e sou das pessoas que defendo que, por exemplo, os juízes deveriam, na sua formação, passar uma tarde, não mais do que isso, porque a maioria dele não sobreviveria, mas uma tarde num dos estabelecimentos prisionais para onde mandam as pessoas quando as condenam a pena efetiva. Acho que há aqui uma questão prévia a todo este debate que é preciso fazer e que é difícil de fazer, que é o debate sobre para que é que servem as penas de prisão? Para que é que servem as penas? E antes de mais as penas de prisão. E se uma pena de prisão serve para reabilitar e punir, e indiscutivelmente punir, o que é que significa punir? A punição é a perda da liberdade ou é mais do que isso? É ter que comer refeições absolutamente intragáveis. É ficar privado do acesso aos cuidados mínimos de saúde. É estar sujeito a mecanismos de violência institucional indizíveis. Verdadeiramente indizíveis. As pessoas não têm a menor ideia do que é o meio prisional. Fala muita gente de cor. Passa ali na porta e nem sequer do EPL e nem sequer param um segundo para ver a indignidade a que se sujeitam os familiares dos presos, de terem que ficar expostos à curiosidade pública como animais e ao vento, à chuva ou ao sol, enquanto esperam pelo exercício de um direito básico que é o direito de visita. Mas, de facto, o que é isto? Porque esta conversa de cama, mesa e roupa lavada, eu devo dizer que eu fui presidente da APAR, além disso sou advogado, devo dizer que eu ouvi esta conversa fundamentalmente, inclusive de dentro da própria Direção-Geral da Reinserção Social, que nessa altura estava separada dos serviços prisionais, atualmente é a mesma Direção-Geral. Fartei-me de ouvir assistentes sociais dizerem: os presos estão presos e não têm direito nenhum. Ora, os presos foram privados de um direito, que é o direito à liberdade. E a maior parte deles terá sido bem privada. Ainda que o Vítor Ilhar, que tem toda a razão quando chama a atenção, que não tendo Portugal dos códigos penais mais duros da União Europeia, é todavia dos países em que as penas efetivamente aplicadas são das mais elevadas. Agravadas com a circunstância, também foi referida pelo autor e muito bem, que é de a lei da execução de penas não ser cumprida. Por exemplo, atualmente devia haver precárias a partir de um quarto da pena, nunca há. Há quando muito a partir de metade. A liberdade condicional devia ser a meio da pena, nunca há. É a 2/3 da pena, quando muito. E, portanto, mas esse discurso era um discurso recorrente. E o que eu queria chamar aqui a atenção era para nos pôr-nos a refletir sobre esta circunstância. Já repararam que aqueles relatos que são feitos pelas pessoas que já não estão debaixo de uma situação de depressão ou de constrangimento são os que estão em conformidade com as denúncias que são feitas pelo Comitê de Prevenção contra a Tortura do Conselho da Europa, com os relatos e denúncias da própria APAR, com os relatos e denúncias da Amnistia Internacional.
E, todavia, se compararem isso com o discurso oficial, a começar pelo discurso do próprio Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, ele dirá imediatamente: a realidade não é essa. Há um exagero nessa realidade. Onde é que está a verdade das coisas? Está na verdade oficial, que nega que as coisas sejam como aqui está relatado neste livro, ou está, de facto, nessas várias fontes de informação que trazem coisas inenarráveis. É preciso dizer, por exemplo, que o trabalho, que deveria ser fomentado no interior das prisões, como um meio de reabilitação, é a primeira coisa a ser retirada a um recluso quando ele é castigado. Foi apanhado com um telemóvel. Primeiro castigo, para além de ir para o manco, estava a trabalhar na oficina para aprender um determinado ofício, é imediatamente retirado dessa atividade. Diga? E da escola? Sim, e da própria escola. Finalmente, para chamar também a atenção para o seguinte, esta concepção que já foi referida, designadamente pelo Dr. Monte Flores, do mundo prisional como um mundo à parte, relativamente ao qual ninguém quer falar. Por exemplo, os presos não votam. Não estão privados desse direito político. E, todavia, o direito a votarem é completamente inviabilizado na prática. Mas essa concepção do mundo prisional como uma coisa para onde se despejam uns quantos indivíduos que deixaram de ter o estatuto de ser humano, é muito interessante ter presente o que se passou, por exemplo, aqui com o EPL. O EPL é um estabelecimento prisional a cair aos bocados. O EPL já foi vendido. Porque este espaço de terreno aqui é um negócio imobiliário de bilhões. Como o Estado não construiu os estabelecimentos prisionais que seriam alternativos, arrendou o EPL de volta e já pagou mais de rendas do que aquilo que recebeu pela venda do EPL. Isto é o espetáculo que os senhores têm neste momento. A droga e os telemóveis existem nas prisões. Porquê? Porque são um negócio. O que é que os senhores acham que aconteciam no dia em que deixasse de haver... Não é só o problema da droga. Deixasse de haver telemóveis no interior das prisões. Todo o negócio que está montado em torno disso desaparecia. E há um grande interesse em que esse negócio permaneça. E, portanto, de facto, este é um mundo sobre o qual ninguém fala, mas que é urgente falar. E desde logo começar, de facto, o debate é: um indivíduo cometeu um crime, foi bem condenado, vamos admitir que foi bem condenado, tem X anos de prisão para cumprir. O que é que se espera que a sociedade faça relativamente a ele? É assassiná-lo no cadafalso? É condená-lo a comer refeições que a maior parte das pessoas que estão aqui nunca viram? Provavelmente o autor teve a oportunidade de ver ou pelo menos ouvir o relato. São coisas que não se dá a um animal, em alguns casos. Vocês sabem quanto é que se ganha, quanto é que o Estado paga por dia por 4 refeições? 3,20€ por 4 refeições. As pessoas imaginam qual é a qualidade de refeições que é possível, digamos, servir com este valor. As pessoas sabem o que é que se passa em termos do Serviço Nacional de Saúde e do acesso aos cuidados mínimos de saúde. Vimos anunciado há 2 dias, com grandes parangonas, que as primeiras estratégias de combate à hepatite C nos estabelecimentos prisionais, que é precisamente o sítio onde há a maior taxa de incidência, vão começar agora. Até aqui, as prisões são um meio de infecção de quem porventura ainda não esteja sequer infectado. E, portanto, isto é um tema tabu, de facto, que é varrido para debaixo da carpete sob aquele argumento terrorista, que é o mesmo argumento que é utilizado quando se quer discutir o uso da prisão preventiva em Portugal. Quando alguém diz a prisão preventiva não é uma antecipação de prisão, da pena final, deve ser decretada apenas quando estão verificados os respectivos requisitos, é imediatamente acusado de estar feito com os corruptos, com os pedófilos, com os criminosos. E relativamente ao sistema prisional, as vozes que se ergam a dizer estes cidadãos foram e até bem condenados, estão privados da liberdade, mas nem por isso deixaram de ser cidadãos, têm exatamente o mesmo tipo de epítetos lançados sobre eles. E uma sociedade que não sabe encarar este problema é uma sociedade que não se respeita a si própria. E uma sociedade que não se respeita a si própria não consegue impor o respeito aos outros. Não sei se alguém no público quer colocar mais alguma questão ou se o Francisco ou o Pedro querem acrescentar mais alguma coisa.
Olá, boa tarde, obrigado. Vou ser breve. Agradeço a intervenção e gostava de perguntar, em especial ao Pedro Fonseca, mas também ao Francisco Moita Flores, sobre a reabilitação, principalmente na sua experiência, nas entrevistas que fez. Eu sou médico de profissão e o tema da reabilitação, do levantar do chão, reintegrar, voltar a tornar capaz, apto, não é? É muito caro. Tenho algum contacto com a realidade prisional, mas muito curioso. Enquanto estudante universitário fiz voluntariado na prisão de Passos Ferreira. Acho que foi uma coisa marcante para mim e para os meus colegas, bastante. E saliento o papel bestial, posso dizer assim, no sentido muito positivo do diretor da prisão, que fez por tudo para que tivéssemos acesso à realidade e trabalhássemos. Posso destacar também o projeto fantástico que foi feito em Leiria, coordenado pelo Paulo Lameira, e que foi alvo de uma reportagem da SIC aqui há uns anos, em que os presos trabalharam a ópera de Don Giovanni e apresentaram no grande auditório da Gulbenkian, em 2016, se não estou em erro. E posso também falar da APAC Portugal, que descobri há pouco tempo, e não sei se era disso que o Pedro Fonseca ia falar, da gestão da justiça restaurativa, que vem do Brasil, e a APAC no Brasil já tem 40 anos de experiência e de trabalho, de tal forma que é um sistema quase alternativo de pena, não é? Em Portugal está a começar, penso particularmente em Alcoentra, onde tenho trabalhado. A pergunta era esta, em termos de reabilitação, trabalhar, ou seja, como diminuir esta tensão? Como tornar as pessoas dentro da prisão mais participantes de uma comunidade humana normal? Se calhar é criando laços, se calhar é criando plataformas de diálogo. O que é que experienciou disso? Que ideia é que tem da reabilitação? Obrigado. Obrigado. Bem, começo já por dizer que é um campo que eu não domino, né? O livro não trata, digamos, do depois, né? Do após. Mas eu acho que a reinserção deve começar no primeiro dia que a pessoa põe os pés dentro de uma prisão, não é quando sai. E nesse aspecto eu posso dizer alguma coisa. Depois também fiz alguns trabalhos há alguns anos sobre aquelas casas de transição, que eu não sei se ainda existem, se não existem, mas eu de facto perdi um bocado e já não posso falar sobre isso. Agora, quando nós sabemos que em Tires, um exemplo, há uma reclusa que teve a iniciativa de criar um grupo de ginástica, porque ela fazia ginástica e, portanto, era uma pessoa que estava habituada a fazer atividade física e criou um grupo de ginástica. As pessoas, ao princípio, foram aderindo devagar, mas acabaram mesmo por aderir com algum significado. Isto é evidente com a autorização do chefe dos guardas, não é? Com a autorização do chefe dos guardas. Entretanto, o chefe dos guardas mudou e decidiu que não. Não, pronto. O que ela me dizia era assim, elas estavam a começar, porque até foi engraçado, porque elas disseram que estavam todas doridas do exercício que estavam a fazer, estavam a deixar de tomar medicação, e de repente foi... Porquê? Porque não há... Quando se vai à prisão de Montijo ou de Setúbal, não há uma bola de futebol, não há... Porquê que não há uma bola de futebol? Não é porque não há espaço. Não há espaço. Eles têm lá 400 ou 500 detidos e não há espaço. Vão para o pátio, não conseguem jogar a bola. Ou seja, a questão dos psicólogos, eu tenho aqui, houve quem dissesse que sim senhor, funcionam muito bem e certo, mas há outros que dizem, eu não estou disposto a ir ao psicólogo porque tenho medo que ele vá depois relatar aquilo que eu estou a dizer e que me vá prejudicar. Ou seja, o recluso, quando entra na prisão, é isso que eu queria chegar, vai sempre com a perspectiva de que onde é que eles me vão tramar? E, portanto, é este sentimento que o recluso tem, que faz com que a maior parte dos reclusos acabem, por eles próprios, serem os primeiros, como é que se diz? A boicotar algumas hipóteses, algumas soluções que ainda vão surgindo em algumas prisões.
como existência de psicólogos, a existência disto, daquilo, daquilo outro. Eu falei com ela, ela disse, eu fui lá 2 vezes, mas ela fazia umas perguntas esquisitas. Eu comecei a pensar, não, porque isto na volta vai parar o meu processo, sei lá onde é que isto, depois quando chegar o juiz de pena, sei lá o que é que isto que me pode acontecer. Portanto, há aqui qualquer coisa que está profundamente errada. Profundamente errada. Portanto, as pessoas saem das prisões. Depois há o problema profissional, há o problema do cadastro, há o problema das famílias. Normalmente a experiência que eu tenho é que as pessoas que se safam, digamos, e que não reincidem, são pessoas que acabam por conseguir ter atividades privadas, não é? Mas é difícil, não é? Se uma pessoa para trabalhar enfim, passando o coisa nas Securitas, onde sítio qualquer não pode ter cadastro, é um bocado complicado. Quer dizer, o que é que eles fazem nas prisões? Eles estão no ginásio. É que o recluso já não é o recluso que era. O recluso antigamente era o recluso. O recluso dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. É um recluso totalmente diferente do recluso do século XXI. Por isso é que havia as oficinas, havia a carpintaria, os móveis ao laio eram feitos dentro das prisões, as pessoas aderiam. Hoje as pessoas não aderem aos ginásios, de facto. Uma vez um diretor de uma prisão dizia-me assim, eu se fizer aqui um curso de porteiro de discoteca, se fizer aqui um curso, vem toda a gente. Se eu fizer um curso de não sei o quê, não aparece aqui ninguém. Mas também compete às prisões estimular as pessoas, quer dizer, vencer um bocado aquela tendência que eu acho que é humana para uma certa prostração. E é isso que não se faz na Holanda, que não se faz na Alemanha, que não se faz na Noruega. É isso que não se faz. O que se faz é trabalhar o recluso como pessoa. São muito menos. Não há sobrelotação. Têm as suas celas com dignidade. Têm uma comida com dignidade. São trabalhados em termos psicológicos, em termos de enquadramento. E, portanto, eles, quer dizer, as pessoas não são más. As pessoas muitas vezes foram parar dentro das prisões porque aconteceu por uma razão qualquer. Às vezes até foi uma coisa fortuita, às vezes é uma questão cultural, às vezes é outra questão qualquer. Claro, depois há os chamados piranhas, enfim, que são as pessoas mais complicadas, há tudo. Mas isso dá uma sensação que esses sim, há sempre... Quer dizer, é evidente que a taxa de reincidência zero não existe. Não existe. Como não haver presos, quer dizer, também não existe. Não é? Mas representam, na minha opinião, representam a percentagem menor em relação ao que é a população prisional em Portugal. Bom, a tarde já vai entretecendo. Boa tarde. Eu gostei muito daqui da intervenção, não sei, deste senhor que está atrás de mim. Penso que fez um bocadinho o contraponto ou balanceou os vários discursos, porque se o discurso daí foi importante e dali daquele senhor, penso que este também é real. Eu, por razões de ordem vária, conheço muito bem o sistema prisional, conheço muito bem os serviços de reinserção social. Trabalhei em setores muito distintos, desde antropologia, justiça, portanto penso que para mim fez-me sentido o equilíbrio deste discurso. De facto, algumas das coisas que foram ditas eu subscrevo relativamente àquilo que é a prisão. Agora, uma coisa que eu não subscrevo. Os discursos aqui foram muito eles, a sociedade, o poder político. E nós somos eles. Tal como os reclusos, quando entram desconfiados, eles são nós. Eles entram com os mesmos preconceitos, com o mesmo olhar que nós temos sobre a prisão. Nós somos um todo. Portanto, há a violência inerente à prisão. De facto há. Há abusos, de facto há. Mas o medo, e nós sabemos que o medo é meio livre, lá está reforçado, nem sempre corresponde aos índices de insegurança. O cidadão lisboeta, nas zonas em que tem mais medo, não é nas zonas em que há mais criminalidade, nem é à hora em que há mais criminalidade. Isto está estudado, não é a minha visão de lisboeta. Na prisão eles entram com todos os nossos medos, com todos os nossos preconceitos, que depois vão ser reforçados pela própria violência do meio. E eu isto penso que é muito importante. Quando o Dr. Moura de Flores falava
que se deve fazer qualquer coisa. Eu não sei qual foi o trabalho enquanto autarca para alterar a mentalidade. O ter reclusos a trabalhar no exterior é importante, com certeza que é. Eles são capazes, muitos ficam depois como funcionários, é uma realidade. Agora, houve algum trabalho junto às escolas para, quando somos ainda crianças, mudar a leitura que temos sobre os que estão fechados? E podem ser os presos, mas podem ser os loucos. Nós, que estamos aqui, tendemos a não querer olhar para os mundos fechados, sejam eles quais forem. Portanto, nós não somos diferentes, todos aqueles que depois não querem inserir os reclusos. Muitas pessoas, e se calhar alguns de nós que estamos aqui, se tivessem que ter uma empregada a tomar conta dos filhos de criança e lhe perguntasse: o que é que você fez? Eu cometi estes crimes. E se calhar pensava duas vezes: eu vou correr um risco ou não? Portanto, todos nós, se calhar, temos que olhar de outra maneira. E não é um olhar paternalista ou maternalista, porque convém agora dizer o feminino e o masculino. Não é isso. Porque, de facto, eles são pessoas responsáveis, eles são pessoas imputáveis. Agora, é este olhar igualitário dentro da diferença, porque, de facto, partimos do princípio que cometeram um crime e que foram justamente condenados, mas tem que haver um olhar de igual para igual, não é um olhar de proteção. Eles não precisam de ser protegidos, eles têm que ser reconhecidos, que é outra coisa. Foi aqui falado muito mal, diretores, tal, não sei o quê. Mas há uma coisa que a mesa referiu sempre, tal como os discursos que ouvimos na televisão. A prisão parece que vive apoiado pura e simplesmente em dois alicerces: presos e guardas. Se pararmos um bocadinho para pensar, talvez o estarmos sempre a reforçar que a prisão são presos e guardas não ajude nem ao equilíbrio de forças, nem à reinserção. Porque estes dois componentes, por muitas razões que aqui não interessam, até porque eu não faço parte da mesa, portanto não te posso ocupar o mesmo tempo, talvez isto não ajude para quebrar o ciclo da violência lá dentro. Por muitos motivos, e cada um de vós, se calhar, até chega lá mais rápido do que muitas vezes parece. Outra coisa que é muito importante, de facto, e que nunca são falados nem pelo poder político, nem pela comunicação social, nem aqui. Então, e o papel dos técnicos, que tem muito a ver com a intervenção daqui da pessoa que está atrás de mim. Os técnicos são aqueles que promovem, ou que devem promover, a ligação com o meio exterior, os laços familiares, porque são uma coisa que agarra as pessoas, qualquer um de nós, são as relações afetivas. Eu ter alguém que está ali, a ter alguém perante o qual nós nos podemos comprometer e dar uma resposta em função dessa pessoa. Não são os guardas que fazem este trabalho. Toda a gente fala que há falta de guardas, mas ninguém pergunta quando é que foi o último concurso para haver técnicos. Ninguém pergunta porque é que a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais deixou de ter psicólogos. Foram integrados numa carreira de técnicos. Hoje, quem presta o serviço de psicologia são empresas privadas que operam na área da saúde. E eu não digo mais nada porque, de facto, já me alonguei. Primeiro agradeço a intervenção, mas vou-lhe ser muito frontal. Dá-me a sensação que acabou de entrar, porque eu nunca não disse nada contra técnicos de reinserção social, mas posso, deixe-me só terminar já agora. Não falei sobre técnicos de reinserção social, ataquei sim o governo ou os governos, que são esses sim os responsáveis por dar meios aos técnicos de reinserção social para fazerem o seu trabalho. Portanto, eu sublinho tudo aquilo que a senhora disse, eu sublinho tudo, assino por baixo, só não assino quando diz que nós aqui estamos a ter uma visão só de um lado. Sinceramente, não vejo onde estou a ver a visão só de um lado. Continuo a achar que o grande problema que nós estamos aqui a debater é um problema da sociedade, não é um problema do recluso, é um problema da sociedade, que sociedade nós queremos, e que se nós queremos uma sociedade apaziguada, uma sociedade pacificada, temos que olhar para o problema dos reclusos.
Pronto, é isto que eu disse desde o princípio, penso eu. Agora, eu não sei, com certeza que vocês, peço desculpa pela forma como, terão os vossos problemas, terão as vossas faltas de meios, têm com certeza. E são também vítimas desse sistema. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Eu vou ser muito rápida. Eu sou professora e é nesse sentido que vou falar. Sou professora há mais de 15 anos numa prisão, como diz o Dr. Moita Flores, porque eu também lhe chamo prisão. E, sinceramente, está de parabéns pelo livro. Ainda não li, mas pelo que eu vi, mostra realmente tudo o que eu vejo diariamente no meu trabalho. Basta dizer que assim que entro no portão daquela prisão, os homens não têm um nome, têm um número. A partir do momento que se trabalha com números e não com nomes, acho que está tudo dito. Da porta da sala de aula para dentro, eles têm um nome. E daí eles dizerem muitas vezes que o único momento de liberdade que têm é o momento em que estão na escola. Acho também que há muito pouco investimento na formação, na educação a nível formal dos reclusos em Portugal. Porque na prisão onde eu trabalho, eu tenho desde o analfabeto ao universitário. Há homens que estão a aprender a escrever, a assinar o nome. E ao fim de um ano letivo, com a minha colega do lado, que está na sala do lado, o maior orgulho que eles têm é vir mostrar-me a mim que já sabem assinar o nome. Eu acho que sim, que a educação é uma das principais coisas que pode alterar alguma coisa no sistema que temos. Muito mais do que a carpintaria, muito mais do que o curso de pintura ou seja aquilo que for. É a educação, porque é a educação que lhes dá ferramentas, mesmo que no princípio eles pensem que não. E o investimento na educação, eu acho que está a ser cada vez pior, cada vez mais fraco. Cada vez dá menos valor a isso dentro de uma prisão e tenho muita pena. Eu em relação... Eu não tenho dúvida nenhuma que tanto a senhora como a outra senhora que eu não sei o nome falou, possivelmente conhecem muito mais prisões do que eu. Ica Romero. Peço desculpa, pronto. Conhecem se calhar porque vivem lá dentro, eu não é? Portanto, sabem muito mais do que eu sobre prisões. E, portanto, quer dizer, eu sou uma pessoa que durante algum tempo entrava, saía, falei com os reclusos e tal e escrevi um livro. Mas em relação ao número, é uma coisa interessante. Houve um recluso que me disse isso. Disse-me, eu estava no pátio e veio o guarda e chamou-me pelo nome. E eu pensei assim, ups, há aqui algum problema. E havia, portanto, era para comunicar com o familiar que tinha falecido, não é? Foi a única vez que lhe chamou pelo nome. Eu diria para terminarmos com aquela intervenção lá atrás e depois, eventualmente, o Francisco Moita Flores, se quiser dar uma chega final, não sei. Eu peço desculpa, mas a última intervenção da última senhora veio focar aquilo que eu pretendia transmitir, que no fundo é a importância da formação para qualquer ser humano, não é nas prisões. Todos nós, portanto, o século XXI é o século da formação ao longo da vida e, portanto, hoje acredita-se que nós, até morrermos, prestamos em formação. E, de facto, eu trabalhei muito pontualmente na prisão de Leiria, fui lá fazer algumas avaliações, tive a oportunidade de, na altura, se ter feito um projeto em que os reclusos tinham editado um livro com imagens maravilhosas e com, portanto, desenhos e grafismos e pinturas. A formação toca em várias vertentes totalmente completas, mas diversificadas e que no fundo acabam por ajudar qualquer adulto a ser um adulto consciente, reflexivo e feliz. E de facto, se nós atendermos que a formação tem que ser mesmo uma coisa que nos faça bem, que nos faça sentir bem, que nos faça pensar em nós e na sociedade, é talvez dos vetores mais importantes para entrar, para haver equipas interdisciplinares com os tais psicólogos, com os formadores, com os professores, com os animadores socioculturais, que são essenciais
são essenciais, com os médicos, com uma série de técnicos que poderão ajudar de facto a mudar a mentalidade da prisão. E eu também queria dizer, em relação à penúltima intervenção daquela senhora que falou, que de facto também senti um bocado nesta palestra toda, que acho que foi extraordinária, muito completa, mas senti um bocado a tal abordagem vossa aos tais técnicos e portanto, há aquelas pessoas que poderão ajudar, mas que são intermediárias, que não é logo o guarda e, portanto, a pessoa que está presa, não é? Portanto, pode haver uma equipe muito maior interdisciplinar, com conhecimentos, de facto, específicos para tratar com pessoas em termos de psicologia, de animação sociocultural, de formação, etc., de educadoras, que possam ajudar, de facto, a todos sermos iguais e que não somos, que há uma grande diferença, não é só nas prisões, infelizmente. Há muita franja de jovens e de adolescentes que estão no mundo sem nenhuma orientação, que não são ajudados, não têm formação e que de facto depois às vezes acabam por cair em situações desviantes. E, portanto, não são só os que estão na prisão, cá fora também temos ainda muito a fazer. E que o Governo não aposta nisso. De facto, isso eu concordo plenamente. Há muitas falhas dos governos. Isso concordo plenamente consigo. Desculpem lá. Ora, muito obrigado a toda a gente. Mais uma vez, muito obrigado à Fundação pelo convite. Não sei. Sim. Pronto. Tens de dar autógrafos? Quem quiser, eu estou aqui para autografar. Obrigado por tudo. Muito obrigado por terem vindo.